Você já recebeu uma carta que mudou tudo? Eu recebi a minha numa quinta-feira de manhã, 3 dias antes da minha promoção. O envelope estava na minha mesa quando voltei da corrida matinal. Papel creme, caligrafia firme e inclinada que eu reconheceria em qualquer lugar. Meu avô sempre escreveu assim, letras angulosas como os cantos da sua personalidade. Rasguei a lateral com cuidado, ainda sem saber que aquelas palavras iam se tornar o último erro de julgamento dele. A carta era curta. Meu avô nunca foi homem de rodeios, coronel reformado do Exército Brasileiro, veterano de 2 missões de paz, comandante respeitado na sua época. Ele escrevia como dava ordens, direto ao ponto, sem espaço para interpretação. Li as primeiras linhas em pé, ainda segurando o envelope. Depois precisei sentar. Ao meu neto, estou levando sua avó, seus tios e primos para Buenos Aires. Partimos hoje à tarde. Voltamos segunda-feira. Sua cerimônia de promoção acontece sábado, eu sei. Escolhi essa data propositalmente. Você não merece testemunhas para mais essa farsa. Tenho assistido sua carreira com crescente decepção. Cada promoção sua é uma mancha na tradição militar desta família. Não estarei presente e me certifiquei de que ninguém que importa estará. Reflita sobre isso, Coronel Antônio Silveira. Coloquei a carta sobre a mesa devagar, alisando as bordas com os dedos. O papel era de boa qualidade, provavelmente do bloco que ele guardava na gaveta do escritório, aquele reservado para correspondências importantes. Ele tinha usado seu papel especial para me dizer aquilo, para me comunicar com toda a formalidade que conseguiu reunir que eu era uma vergonha, que minha promoção era uma farsa, que ele tinha sequestrado minha família inteira para garantir que eu subisse ao palco sozinho. O apartamento estava silencioso. Morava sozinho em Brasília desde que fui transferido para o Ministério da Defesa, 2 anos antes. Um flat funcional perto do setor militar urbano, o tipo de lugar que você decora com intenção de ser temporário e acaba ficando porque é prático. Da janela, via o eixo monumental, o fluxo constante de carros, a vida da capital acontecendo indiferente às pequenas crueldades privadas. Levantei, fui até a cozinha, enchi um copo de água. Minhas mãos não tremiam. Aprendi há muito tempo a controlar as reações físicas, exercício essencial quando você usa farda e precisa manter compostura sob pressão. Voltei para a mesa e li a carta de novo, e mais uma vez, procurando talvez algum traço de afeto escondido, alguma frase que pudesse ser interpretada de outra forma. Não havia. Cada palavra tinha sido escolhida para ferir, para diminuir, para deixar claro que em toda a família Silveira, apenas uma pessoa importava a opinião. E essa pessoa tinha decidido que eu não valia o uniforme que vestia. Peguei o celular e abri o grupo da família. A última mensagem era da minha avó, mandada 3 horas antes. Uma foto do aeroporto, ela sorrindo ao lado do meu avô, meus 2 tios, minha tia, meus 4 primos. Todo mundo junto, malas ao redor, a placa de embarque para Buenos Aires ao fundo. Viagem surpresa, seu avô nos deu de presente. Voltamos segunda, beijos, corações, emojis de avião. Aquela animação característica da minha avó quando meu avô fazia algo generoso. Generoso. Olhei para a carta de novo. Ele tinha planejado aquilo com semanas de antecedência. Comprou passagens para 8 pessoas, reservou hotel, organizou passeios, gastou dinheiro que ele, aposentado, guardava com cuidado. Tudo para garantir que no dia mais importante da minha carreira, até aquele momento, eu não tivesse ninguém, que eu subisse sozinho ao palco, recebesse a promoção sozinho, tirasse foto oficial sozinho, que não houvesse abraços depois, nem jantar em família, nem brinde. Que eu entendesse da forma mais clara possível o que ele pensava de mim. Não era a primeira vez. Essa consciência veio rápida, acompanhada de uma espécie de cansaço que eu já conhecia bem. Meu avô vinha fazendo isso de formas diferentes desde que me alistei 12 anos antes. Cada conquista minha era recebida com silêncio ou desprezo. Quando me formei no curso de oficiais, 3º lugar da turma, ele perguntou por que não fui o primeiro.
Quando voltei da minha primeira missão de paz no Haiti, ele comentou que no tempo dele as missões eram de verdade, que hoje era turismo pago. Quando recebi minha primeira menção honrosa, ele disse que no exército moderno davam medalha por qualquer coisa. Levantei de novo, inquieto. Fui até o armário onde guardava os uniformes. A farda de gala estava separada já, pronta para sábado. Azul meia-noite impecável, botões dourados polidos, as dragonas brilhando suavemente na luz da tarde. Toquei o tecido, sentindo a textura familiar. Tinha vestido aquela farda em momentos que mudaram minha vida. Em cerimônias, formaturas, reuniões com autoridades. Ia vesti-la no sábado também para receber a promoção que meu avô chamava de farsa. Voltei para a sala, peguei a carta mais uma vez, dobrei com cuidado e guardei na gaveta da mesa. Não ia jogar fora. Não sei porquê, mas sabia que precisava guardar. Algum instinto me dizia que aquele pedaço de papel ainda teria importância, que aquele momento marcava algo maior do que eu conseguia entender ali, sozinho no apartamento, 3 dias antes de tudo mudar. Sentei no sofá e olhei para o teto. O ventilador girava devagar, o som rítmico preenchendo o silêncio. Pensei em ligar para alguém, para um amigo, um colega de farda, contar o que tinha acontecido, dividir o peso, mas não liguei. Parte de mim tinha vergonha. Vergonha de admitir que meu avô, o homem que toda a família admirava, o coronel condecorado, o veterano respeitado, me tratava como um soldado incompetente. Vergonha de explicar que ele tinha literalmente tirado minha família do país para me humilhar. A outra parte de mim, a parte que tinha amadurecido usando farda, que tinha aprendido a tomar decisões sob fogo, que tinha comandado homens em situações de risco, essa parte sabia que não precisava de validação dele, que minha carreira, meus méritos, minhas condecorações, nada disso dependia da aprovação de um velho coronel amargurado, mas saber disso intelectualmente e sentir isso emocionalmente eram coisas diferentes. E ali, naquela tarde de quinta-feira, olhando para o ventilador girar, eu sentia o peso da rejeição como uma pedra no peito. O telefone vibrou. Mensagem do meu comandante direto, o general Tavares. Confirmado para sábado 10 horas. Cerimônia no palácio. Traje de gala. Sua família confirmou presença? Digitei a resposta devagar. Negativo, senhor. Estarei sozinho. Ele respondeu rápido. Sem problema. O importante é sua presença. Vai ser um grande dia. Enviei um joinha e larguei o celular no sofá. Um grande dia. Minha promoção a coronel no Palácio do Planalto aos 34 anos de idade. Uma das promoções mais jovens daquela geração. Reconhecimento pelo trabalho na inteligência militar, pelas operações que coordenei, pelos resultados que entreguei. Tinha estudado para isso, me preparado, sacrificado fins de semana e feriados, perdido relacionamentos porque passava mais tempo no quartel que em casa. E no dia que tudo isso seria reconhecido oficialmente, minha família estaria em outro país, porque meu avô decidiu que eu não merecia testemunhas. Peguei o celular de novo e abri as fotos. Tinha uma do último Natal. Toda a família reunida na casa dos meus avós em Santos. Meu avô ao centro como sempre, cercado por todos nós. Eu estava na ponta, de camisa social clara, sorrindo para a câmera. Lembro daquela noite. Tinha acabado de voltar de uma operação sigilosa, 3 meses fora. Cheguei ao jantar direto do aeroporto, ainda cansado. Meu avô mal me cumprimentou. Passou a noite toda contando histórias do tempo dele, quando o exército era sério, quando homens eram homens, quando missões eram perigosas de verdade. Dei zoom na foto, no rosto dele. 81 anos, costas ainda retas, olhar firme mesmo através das lentes dos óculos. Coronel Antônio Silveira, reformado havia 15 anos, mas ainda usando o título como identidade principal. Na parede atrás dele, na foto, dava para ver as molduras. Diplomas, medalhas, fotos dele fardado em diferentes fases da carreira, o santuário pessoal dele, a prova física de uma vida dedicada à instituição. E ali estava eu, neto único entre os homens da família, o único que seguiu a carreira militar e mesmo assim nunca suficiente. Respirei fundo, técnica que aprendi num curso de operações especiais, anos atrás.
4 segundos inspirando, 7 segundos segurando, 8 segundos expirando. Controla o sistema nervoso, reduz a adrenalina, clareia o pensamento. Fiz isso 3 vezes, sentindo os músculos relaxarem, a mandíbula afrouxar. Não ia deixar que aquilo me destruísse. Não ia dar a ele essa vitória. Mas enquanto sentava ali, no silêncio do apartamento vazio, olhando a carta dobrada na gaveta, uma parte de mim queria gritar, queria ligar para ele e perguntar o que eu tinha feito de tão errado. Perguntar por que nada que eu fazia era bom o suficiente. Perguntar por que ele me odiava tanto. Porque era ódio, não era? Quando você leva uma família inteira para outro país só para garantir que alguém fique sozinho, isso é mais que decepção. É algo mais escuro, mais profundo. Não liguei. Guardei o celular, levantei, fui tomar banho, tinha trabalho pela frente, relatórios para revisar, reuniões para preparar. E tinha uma cerimônia no sábado, com ou sem testemunhas, com ou sem família. Eu ia estar lá, impecável, digno, à altura da farda que vestia. Porque se tinha uma coisa que o exército me ensinou, uma coisa que nem meu avô conseguiu tirar de mim, era isso. Você não desmorona, você não desiste. Você segue em frente, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E se você está aí, lendo isso, e já sentiu que não importa o que você faça, nunca é suficiente para alguém que deveria te apoiar, deixa um like aqui. E se inscreve no canal, porque essa história está só começando e o que acontece no sábado vai mudar tudo. E sexta-feira amanheceu nublada. Acordei às 5, como sempre, vesti o uniforme de instrução e fui correr. O parque da cidade estava vazio àquela hora. Só alguns seguranças e outros malucos como eu que acordam antes do sol. Corri 10 quilômetros no automático, minha mente em outro lugar, revisitando memórias que eu normalmente mantinha trancadas. A primeira vez que meu avô me humilhou em público, eu tinha 19 anos. Tinha acabado de ser aprovado na escola preparatória de cadetes do Exército, em Campinas. Foi num churrasco de família, parecido com tantos outros. Meu avô, no comando da churrasqueira, cerveja na mão, cercado pelos cunhados e amigos. Eu cheguei animado, ainda com a carta de aprovação na mochila. Tinha estudado 2 anos para aquilo, aberto mão de outras faculdades, decepcionado minha mãe que queria me ver em engenharia. Quando contei a notícia, o quintal ficou em silêncio. Meu avô virou um pedaço de picanha antes de olhar para mim. SPCX, ele disse mastigando a palavra. No meu tempo, a gente chamava de escolinha. Cadete de preparatória é cadete de mentirinha. Riu daquele jeito dele, curto e seco. Meus tios riram junto, aquele riso nervoso de quem não sabe se é piada ou ofensa. Minha avó tentou intervir, disse que era uma conquista, que eu devia estar orgulhoso. Ele cortou ela com um gesto de mão. Orgulho eu tenho de oficial formado. Até lá é promessa, e promessa não vale nada. Fiquei ali, segurando a carta de aprovação, sentindo ela perder o peso nas minhas mãos. Minha mãe, irmã dele, me olhou com aquela expressão que eu ia aprender a reconhecer, mistura de pena e impotência. Ela conhecia o irmão, sabia que não adiantava argumentar. Engoli o orgulho, guardei a carta, passei o resto do churrasco quieto. Naquela noite, sozinho no quarto, jurei para mim mesmo que ia provar que ele estava errado. Aumentei o ritmo da corrida, tentando deixar as memórias para trás. Não funcionou. Elas vinham em cascata agora, uma atrás da outra. A formatura na AMAN 4 anos depois. 3º lugar geral. Honras acadêmicas. A cerimônia foi linda, aquele ritual solene em Resende, família na arquibancada, o sol batendo nas fardas. Eu vi meu avô lá em cima, rígido, de terno escuro. Não sorriu quando recebi o espadim, não aplaudiu quando chamaram meu nome. Minha primeira missão internacional, Haiti, 5 meses de operação de paz. Voltei mais magro, mais duro, com histórias que não podia contar por sigilo. Fui jantar na casa deles assim que cheguei em Santos. Minha avó fez minha comida favorita, lasanha de 4 queijos. Meu avô perguntou sobre a missão.
Contei o que podia: operações de patrulha, trabalho humanitário, coordenação com forças locais. Ele escutou em silêncio e depois disse: no meu tempo, a gente ia para a guerra de verdade. Congo, Suez, não era babá de país quebrado. Terminei a corrida de volta ao apartamento suado, ofegante, mas a cabeça um pouco mais clara. Tomei banho demorado, água quente queimando a pele. Enquanto me ensaboava, continuei pensando, tentando entender quando exatamente meu avô tinha decidido que eu nunca seria bom o suficiente e por quê. Tinha uma memória que eu evitava visitar. Estava guardada num canto bem fundo, mas naquela manhã de sexta-feira, véspera da cerimônia, ela veio à tona com força total. Eu tinha 11 anos. Meu avô ainda estava na ativa, major na época. Ele me levou para visitar o quartel em Santos, uma coisa que ele fazia raramente, mas que eu esperava o ano inteiro. Me mostrou o pátio de exercícios, a sala de comando, apresentou para alguns soldados. Eu estava fascinado, olhando tudo com olhos arregalados. No final do dia, sentamos num banco perto da guarita, esperando minha mãe buscar. Ele acendeu um cigarro, coisa que fazia escondido da minha avó, e olhou para o horizonte. Você quer ser militar? Ele perguntou, sem olhar para mim. Eu disse que sim, animado, que queria ser igual a ele. Ele deu uma tragada longa antes de responder. Militar de verdade é cada vez mais raro. Hoje em dia, o exército virou repartição pública, monte de funcionário de farda preocupado com contra-cheque. Ficou quieto, fumando, depois me olhou direto. Se você entrar, vai encontrar um exército diferente, mais fraco, mais político, mais frouxo, vai ter que ser melhor que todo mundo só para chegar perto do que era normal no meu tempo. Você tem isso em você? Essa força? Eu disse que sim, com toda a convicção que um menino de 11 anos consegue reunir. Ele ficou me olhando mais um tempo, estudando, e depois balançou a cabeça. Vamos ver. Me vesti, peguei a pasta de trabalho e fui para o ministério. Tinha reunião às 9h. Briefing de inteligência sobre Fronteira Norte. Participei no piloto automático, minha cabeça dividida entre o presente e o passado. Quando o general Tavares perguntou minha opinião sobre a alocação de recursos, respondi com a segurança de sempre, dados na ponta da língua. Análise precisa. Ele assentiu, satisfeito. Depois da reunião, me chamou no gabinete dele. Amanhã é um grande dia para você. Ele disse, apontando para que eu sentasse. Coronel aos 34. Você sabe que isso é excepcional. Eu sabia. A promoção normal vinha por tempo de serviço e merecimento. Um processo lento. Mas promoções por ato de bravura ou merecimento excepcional podiam acelerar a carreira. A minha estava vindo por merecimento excepcional pelos resultados que entreguei em operações de inteligência nos últimos 3 anos. Conversamos sobre a cerimônia do dia seguinte, sobre os próximos desafios. Quando eu ia sair, ele me chamou de volta. Sua família vem? Hesitei antes de responder. Não, senhor. Tiveram um compromisso que não puderam desmarcar. Ele me olhou daquele jeito que superiores experientes olham, vendo através da mentira educada, mas não pressionou. Entendo. Bom, a família do exército estará lá. É o que importa. Voltei para casa no final da tarde, peguei trânsito pesado na esplanada, fiquei parado no carro, olhando a luz vermelha, pensando em como era irônico. Família do exército. Meu avô sempre falou sobre isso, sobre como a instituição era a verdadeira família, como os laços de farda eram mais fortes que sangue. E agora, quando eu subia mais um degrau nessa família institucional, minha família de sangue estava em Buenos Aires porque ele decidiu que eu não merecia a presença deles. O celular tocou. Minha avó. Atendi no viva voz. Oi, vó! A voz dela veio animada. Barulho de restaurante ao fundo. Meu amor, como você está? Olha, estamos num lugar lindo aqui, La Boca, sabe? Aquele bairro colorido. Seu avô está tirando foto de tudo. Forcei um sorriso que ela não podia ver. Que bom, vó. Aproveita bastante. Ela baixou a voz um pouco. Amanhã é sua promoção, né? Que pena que não vamos estar aí. Mas vou estar pensando em você o dia todo, viu? Manda foto depois com a farda nova. Minha garganta apertou. Ela não sabia. Nenhum deles sabia que a viagem tinha sido programada propositalmente para aquela data. Mando sim, vó. Beijo grande. Aproveita Buenos Aires. Desliguei
e respirei fundo de novo. Aquela técnica dos 8 segundos, tentando controlar a raiva que começava a ferver. Cheguei em casa, joguei a pasta no sofá, fui direto para a cozinha. Abri a geladeira, tinha uma cerveja lá. Peguei, abri, bebi metade de uma vez. Sentei à mesa, a mesma onde tinha lido a carta um dia antes. Puxei a gaveta, tirei ela de novo. Reli, procurando alguma coisa que tinha perdido na primeira leitura. Não havia nada. Era exatamente o que parecia. Uma declaração formal de desprezo. Peguei o celular e abri o Google. Digitei o nome dele. Coronel Antônio Silveira. Apareceram algumas matérias antigas, fotos de cerimônias, uma entrevista sobre missões de paz. Li a entrevista, dada 5 anos antes para um jornal de Santos. Ele falava sobre a carreira, sobre os tempos de quartel, sobre como o Brasil precisava valorizar mais suas forças armadas. Tinha uma parte onde o jornalista perguntava sobre família. Tenho uma esposa maravilhosa, 3 filhos que são meu orgulho e netos que espero que sigam os valores que tentei passar. Valores. Soltei um riso seco. Que valores eram esses? Joguei o celular na mesa com mais força do que pretendia. Levantei, fui até a janela. Brasília brilhava lá embaixo, luzes acendendo na hora do crepúsculo. O telefone vibrou. Mensagem no grupo da família. Meu tio Ricardo tinha mandado uma foto de todos jantando, tango ao vivo ao fundo, copos erguidos em brinde. A legenda, pelo patriarca que proporciona esses momentos. Montanha de corações e palmas nos comentários. Olhei para a foto. Meu avô ao centro, sorrindo largo, braço em volta da minha avó. O homem generoso, o chefe de família amoroso, o coronel respeitável. Ninguém ali, nem por um segundo, imaginava que aquele momento tinha sido construído sobre a minha exclusão deliberada. Então, fiz uma coisa que não tinha planejado. Fui até o armário e peguei uma caixa de sapato velha que ficava na prateleira de cima, atrás das botas. Dentro, guardava coisas da carreira, recordações, e tinha outra coisa. Um envelope pardo, lacrado, que tinha guardado ali 3 anos antes. Dentro estava uma carta, não para mim, mas sobre mim, escrita por um general francês, comandante da missão de paz no Haiti, onde servi. Abri o envelope com cuidado. A carta estava em francês, tinta azul em papel timbrado das Nações Unidas. O general escrevia sobre uma operação específica, sobre como um jovem tenente brasileiro, com 27 anos na época, tinha coordenado a evacuação de 43 civis de uma área de conflito armado. Como esse tenente tinha mantido a calma quando milicianos bloquearam a rota principal, improvisado um caminho alternativo, negociado passagem com líderes locais, tudo isso mantendo a tropa unida e os civis seguros. Tenente Silveira demonstrou liderança excepcional sob fogo, coragem medida por sabedoria e o tipo de instinto de comando que não se ensina, apenas se possui. É um crédito para seu país e para a missão. Dobrei a carta de novo e guardei. Meu avô não sabia disso. Não porque fosse secreto, era operação documentada, mas ele nunca perguntou detalhes sobre meu tempo no Haiti. Nunca quis saber o que eu fiz, quem eu salvei, que riscos corri. Olhei para a farda de gala pendurada no closet. Amanhã eu ia colocá-la e subir num palco para receber a promoção que provava, para qualquer um com olhos de ver, que eu era um oficial exemplar. E meu avô tinha feito o impossível para garantir que esse momento fosse esvaziado de testemunhas. O telefone tocou. General Tavares. Atendi. Coronel Silveira, ele disse e riu. Desculpa, ainda não acostumei. Amanhã vai ser oficial. Estou ligando porque tivemos uma pequena mudança no protocolo. O presidente vai estar presente na cerimônia. Sentei mais reto. O presidente, senhor? Sim. A agenda dele abriu inesperadamente. Ele vai fazer a entrega pessoalmente. Vai ser no Salão Nobre, imprensa presente e transmissão ao vivo. Desliguei o telefone devagar, processando a informação. Transmissão ao vivo. Jornal Nacional, provavelmente. Todo o país vendo. E minha família, inocente em Buenos Aires, ia ligar a TV no hotel e descobrir. Descobrir o que exatamente? Eu ainda não sabia. Mas alguma coisa no meu peito, alguma certeza nova e dura, me dizia que o jogo tinha acabado de mudar. Sábado,
Amanheceu com céu limpo. Acordei às 4h30 antes do despertador. Não tinha dormido direito, passado a noite numa espécie de meia consciência. Quando finalmente levantei, tinha uma sensação estranha no estômago, mistura de nervosismo e algo que eu não conseguia nomear. Fiz tudo com calma ritual. Café preto, sem açúcar. Banho mais longo que o normal, água quente, atenção aos detalhes, barbeei com cuidado, aparei o bigode com precisão milimétrica. Cada gesto era uma forma de meditação, de preparação mental. Quando vesti a farda de gala, às 7h, fiz isso em frente ao espelho grande do quarto. Cada peça tinha seu lugar, sua ordem. Calça primeiro, vinco perfeito, camisa social branca, engomada. Depois, a túnica azul meia-noite, o tecido pesado assentando nos ombros. Fechei os botões dourados devagar, um por um. Dragonas nos ombros, patente de tenente-coronel ainda. Amanhã seriam diferentes. Cinto, cap, luvas brancas no bolso. Olhei meu reflexo. O homem que me encarava era um oficial do Exército Brasileiro em forma plena. Postura reta, ombros para trás, queixo erguido, uniforme impecável. Mas os olhos contavam outra coisa. Tinha algo naquele olhar que o espelho capturava. Uma dureza, um cansaço que não tinha a ver com sono. O celular vibrou. Mensagem do grupo da família. Meu primo Lucas. Bom dia. Hoje tem futebol aqui em Buenos Aires. Quem topa? Corações, confirmações. Vida acontecendo a 2.000 quilômetros de distância, minha família aproveitando o sábado sem a menor ideia do que aquele dia significava. Peguei as chaves e desci. O Planalto ficava a 20 minutos. Cheguei às 8h15. A segurança me reconheceu, checou documentos, me encaminhou para o salão nobre. Já tinha movimento, equipe de imprensa montando câmeras, assessores militares revisando protocolos. O salão estava diferente. Haviam montado um pequeno palanque ao fundo, bandeiras do Brasil e do Exército ladeando, cadeiras dispostas para convidados, espaço demarcado para a imprensa. O general Tavares veio ao meu encontro, já fardado, sorriso largo. E aí? Animado? Sim, senhor. Honrado. E era verdade. Por baixo de tudo, da mágoa, da raiva, eu estava genuinamente orgulhoso. Tinha trabalhado 12 anos para chegar ali. Merecia aquela promoção, independente de quem estava ou não na plateia. O presidente chega às 9h40. O general me informou. Você vai ficar ali. Apontou para um lugar específico, com os outros oficiais sendo promovidos hoje. São 5 no total. Explicou o protocolo básico. Simples, formal, respeitoso. Fomos para uma sala adjacente, onde os outros 4 oficiais esperavam. Conhecia 2 de vista. Todos estávamos sendo promovidos ao posto de coronel. Conversamos amenidades, aquela camaradagem superficial de quem compartilha momento importante, mas não se conhece. Às 9h30 fomos encaminhados para o salão. As cadeiras tinham enchido. Reconheci comandantes, generais, alguns políticos. A imprensa estava posicionada, câmeras ligadas. Olhei para as luzes vermelhas piscando, indicando transmissão ao vivo. Pensei na minha família em Buenos Aires. 9h30, 8h30 lá. Sábado, provavelmente ainda dormindo. Não estariam vendo, mas o Jornal Nacional ia exibir trechos. Era impossível que não soubessem eventualmente. Uma parte de mim sentia satisfação antecipada. Meu avô ia descobrir através da TV. Ia ver que sua farsa tinha sido transmitida nacionalmente, mas a outra parte maior só queria que aquilo acabasse. Anunciaram a chegada do presidente. Todos ficamos em posição. Ele entrou com a comitiva, cumprimentou presentes, subiu ao palanque. Discursou por 10 minutos sobre Forças Armadas, sobre dedicação ao país. As câmeras capturavam cada ângulo. Então começaram as promoções individuais. Chamaram por ordem alfabética. Eu era o terceiro. Assisti os 2 primeiros subirem. Cada um levava 3 minutos. Protocolo eficiente, formal. Tenente-coronel Rafael Silveira. Meu nome ecoou no salão. Respirei fundo e caminhei. Cada passo era medido. Postura impecável. Subi ao palanque, parei na marca exata, fiz continência perfeita. O presidente sorriu, pegou as dragonas novas, mas então ele fez algo diferente. Em vez de simplesmente trocar as dragonas, se virou para o microfone.
Coronel Silveira, ele disse, e o salão ficou atento. Antes de oficializar sua promoção, gostaria de compartilhar com os presentes alguns detalhes sobre por que você está aqui hoje. Senti algo gelar. Isso não estava no protocolo. O presidente continuou, olhando para um papel. Em 2019, durante missão de paz no Haiti, então Tenente Silveira coordenou a evacuação de 43 civis de zona de combate ativo. Sua atuação salvou vidas e foi reconhecida pelas Nações Unidas. Pausou, olhou para mim. Em 2022, liderou operação de inteligência na Tríplice Fronteira que desarticulou rede internacional de tráfico, resultando em 47 prisões. Esta operação foi conduzida sem um único disparo. O salão estava absolutamente silencioso. Eu continuava em posição, sem saber como reagir. Mais recentemente, o coronel Silveira identificou e mapeou rotas de contrabando em Roraima. Trabalho que resultou em cooperação internacional bem-sucedida. O relatório dele é usado agora como modelo de inteligência de fronteira. Dobrou o papel. Sua promoção não é apenas merecimento, é reconhecimento de serviço excepcional. Ele se aproximou, pegou as dragonas velhas dos meus ombros, colocou as novas. Cada gesto capturado pelas câmeras, flashes explodindo. Parabéns, Coronel Silveira. Seu país tem orgulho de você. Apertou minha mão com força, segurou por mais tempo e então baixo para só eu ouvir. Sua família está assistindo? A pergunta me pegou desprevenido. Não, senhor. Estão viajando. Ele assentiu sério. Então o Brasil é sua família hoje. Soltou minha mão, se virou para as câmeras e posamos para a foto oficial. Desci do palanque em transe. As dragonas novas pesavam diferente nos ombros. Voltei para minha posição, mas mal registrava o que acontecia. Minha cabeça estava presa naquele momento, no discurso do presidente. Aquilo não era normal. Por que a minha tinha merecido atenção especial? E então, como um raio, entendi. O general Tavares. Tinha que ter sido ele. Sabendo que eu estaria sozinho, ele tinha transformado aquilo em algo maior. A cerimônia terminou. Fui cercado por repórteres, microfones aparecendo. Coronel, como se sente? Pode falar sobre a operação no Haiti? Respondi no automático. Frases prontas. Profissional, grato, honrado de servir. Consegui me desvencilhar depois de 20 minutos. Procurei o general Tavares. Quando cheguei perto, ele colocou a mão no meu ombro. O presidente fez questão de destacar sua carreira. Olhei nos olhos dele. Ele segurou o olhar, sorriso discreto, e eu soube. Obrigado, senhor, por tudo. Ele apertou meu ombro mais forte. Você merecia testemunhas. Se sua família não podia estar aqui, o Brasil inteiro seria. Saí do palácio às 11h30. O sol estava forte. Entrei no carro. Liguei o ar-condicionado, fiquei ali parado. As dragonas novas brilhavam no espelho retrovisor. Coronel Rafael Silveira, 34 anos, promovido pelo presidente em cerimônia transmitida nacionalmente, e nenhum familiar presente. O celular explodiu, literalmente dezenas de notificações. Olhei a tela, o coração acelerando. Grupo da família, 93 mensagens não lidas. Abri com as mãos tremendo. Caos completo. Mensagens em caps lock, emojis, vídeos. Minha avó. Meu neto no Jornal Nacional. Rafael. Por que não contou? Meus tios, primos, todos perguntando, parabenizando. Alguém tinha compartilhado o link da transmissão. Outro tinha printado manchete. Presidente promove coronel por serviços excepcionais ao Brasil. E no meio de tudo, silêncio de uma pessoa. Meu avô não tinha mandado nada. Escrolei todas as mensagens, confirmando. 93 mensagens, todo mundo se manifestando, menos ele. As ligações começaram. Primeiro minha avó, chorando, dizendo que estavam todos assistindo TV no café do hotel, que quase caíram da cadeira quando viram minha cara. Expliquei que era surpresa, que não imaginava que seria transmitido. Depois meus tios, um a um. Meus primos mandando áudios, colegas ligando, meu celular não parava, e através de tudo isso, o silêncio ensurdecedor do meu avô. Finalmente, às 3 da tarde, quando eu já estava em casa, farda trocada, o celular tocou. Número dele. Olhei para a tela, o nome piscando. Coronel Antônio Silveira. Minha mão pairou sobre o botão.
Algo dentro de mim decidiu. Deixei tocar até cair na caixa postal. 2 minutos depois, ligou de novo. Deixei tocar. Terceira vez. Quarta. Quinta. Ele ligou 17 vezes seguidas. Mandou 28 mensagens que eu não abri. Minha avó ligou preocupada. Seu avô está tentando falar com você. Ele está diferente. Está precisando conversar. Respondi calmo. Estou cansado, vó. Foi um dia longo. A gente conversa quando vocês voltarem. Desliguei e desliguei o celular completamente. Sentei no sofá do apartamento vazio, no silêncio absoluto, e pela primeira vez em 12 anos de carreira, me permiti sorrir. Não de felicidade, mas de algo parecido com justiça. Meu avô tinha planejado me humilhar, garantindo que eu não tivesse testemunhas. E o universo tinha garantido que o Brasil inteiro fosse testemunha, que o presidente destacasse minha carreira, que ficasse registrado que eu não era a farsa que ele achava. E agora ele estava desesperado, ligando sem parar. Mas eu tinha escolhido a única coisa que podia: silêncio de volta. Não era vingança, era limite, era dignidade. Era me recusar a participar de um jogo onde só eu podia perder. Era entender que ele não merecia explicações. A carta dele ainda estava na gaveta. Você não merece testemunhas. Peguei ela, reli uma última vez e dessa vez senti algo diferente. Quase pena. Pena de um velho coronel tão preso em sua amargura que destruiu a relação com o único neto que seguiu seus passos. Guardei a carta de novo. Ela ainda tinha propósito, mas não tinha mais poder sobre mim. Liguei o celular às 9 da noite. Mais dezenas de mensagens. E do meu avô, a última mandada às 8h43. Precisamos conversar. Não entendi o que aconteceu. Você me deve explicações. Li aquela frase 3 vezes. Você me deve explicações. Não um pedido de desculpas, mas uma demanda. Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. No final, depois de 15 minutos, mandei apenas "não devo nada" e silenciei a conversa. Deitei naquela noite, coronel novo, apartamento vazio, família em outro país, e senti algo que não esperava. Paz. A paz de quem finalmente colocou um limite e vai mantê-lo, custe o que custar. Goodbye, domingo. Amanheceu com chuva. Acordei com trovões distantes. O céu cinza, filtrando luz pálida. Continuei deitado por alguns minutos, observando as sombras no teto, meu corpo presente, mas minha mente ainda processando. O celular estava na mesa de cabeceira, silencioso, desde que bloqueei as notificações do meu avô. Peguei com cautela 64 mensagens novas. Abri o olho de furacão digital que minha vida tinha se tornado. Grupo da família. Minha avó mandando bom dia para todo mundo menos para mim, chamando privado. Meus tios coordenando volta ao Brasil, mudando voo de segunda para domingo. Meus primos confusos com toda a movimentação. E meu avô absolutamente mudo no grupo. Abri as mensagens privadas dele. Mais 12 desde ontem. Li em ordem cronológica. 22:37. Rafael, atenda o telefone. Isso é ridículo. 23:15. Não sei que joguinho você está fazendo, mas sou seu avô e mereço respeito. 00:43. Sua avó está preocupada. Você está preocupando ela de propósito? 018:18. Li sobre a cerimônia. Não entendo por que não nos avisou. 03:55. Estou sem dormir. Precisamos resolver isso. 06:12. Por favor, responda. Podemos conversar como homens. A última me fez soltar um som que era meio riso, meio suspiro. Como homens, como se tudo fosse mal entendido entre iguais. Não respondi. Levantei, fiz café, sentei na pequena varanda, acendi um cigarro, o primeiro em meses, e observei a chuva cair sobre Brasília. O telefone tocou. Minha avó. Atendi. Oi, vó. A voz dela veio baixa, preocupada. Meu filho, o que está acontecendo? Seu avô está impossível desde ontem. Não dormiu, não comeu direito, fica andando pelo quarto repetindo que precisa falar com você. Respondi devagar. Vó, eu preciso de um tempo. Foi uma semana difícil. Ela ficou em silêncio alguns segundos. Tem a ver com a viagem? Com a gente não estar aí na sua promoção? Senti algo apertar no peito. Ela tinha percebido. Claro que tinha. Conhecia os padrões dele. Tem, vó, mas não é culpa sua. Você não sabia.
Ouvi ela respirar fundo. Quando falou de novo, a voz estava diferente, mais firme. Ele programou a viagem de propósito, não foi? Não era pergunta, era confirmação. Fiquei quieto e meu silêncio foi resposta suficiente. Aquele homem, às vezes eu não reconheço com quem me casei. Conversamos mais 15 minutos. Ela contou que a família tinha ficado em choque ao me ver na TV, que tinha sido festa no café do hotel, que meus tios tinham ficado sem entender como uma promoção a coronel era tão importante, que todo mundo ficou orgulhoso, mas confuso. Não quis tirar a alegria da viagem de vocês. Menti. Achei que seria protocolo simples. Ela não comprou completamente, mas não pressionou. Disse que voltariam no voo da noite. Quando ia desligar, ela me parou. Rafael, filho, você tem todo o direito de estar bravo, mas quando decidir falar com ele, lembre que ele é velho, orgulhoso e tem muito medo. Medo. A palavra ficou comigo depois que desliguei. Medo de quê? De mim? De ficar irrelevante? De ter que confrontar que o neto que desprezava tinha se tornado melhor militar que ele. Passei o domingo de forma estranha, flutuando entre presente e passado. Tentei assistir TV, não conseguia me concentrar. No final, fiquei só sentado, fumando cigarros que não queria, observando a chuva. O celular não parava. Além do meu avô e família, começaram mensagens de pessoas que eu nem falava há anos. Colegas da AMAN, conhecidos de missões antigas, professores. Respondi a alguns, ignorei a maioria. Tinha uma mensagem de um nome que me fez pausar. Capitão Fernando Rocha. Tinha servido comigo no Haiti. Cara, vi sua promoção. Presidente destacou o Haiti. Você merecia. Nunca entendi por que você não contou para sua família. Mas enfim, parabéns, coronel. Li 3 vezes. Por que eu nunca tinha contado? Porque contar para meu avô seria dar munição para ele minimizar. Ele transformaria a salvação de 43 pessoas em algo menor. Então parei de contar. Parei de compartilhar conquistas. Fazia meu trabalho, recebia reconhecimentos, guardava silenciosamente. Construí uma carreira que minha família nem conhecia direito. À tarde, meu tio Ricardo ligou. Rafael, seu avô me pediu para ligar. Ele quer muito falar com você. Respirei fundo. Tio, com todo respeito, não estou pronto. Ele tentou argumentar, disse que o velho estava mal, que família era família. Interrompi ele, educado, mas firme. Tio, ele programou essa viagem para a data da minha promoção de propósito. Deixou uma carta dizendo que eu não merecia testemunhas. Silêncio do outro lado, longo. Ele fez o quê? A voz do meu tio tinha mudado completamente. Contei sobre a carta. Escutei meu tio respirar pesado, xingar baixo. Esse velho filho da puta. Desculpa, Rafael, eu não sabia. Nenhum de nós sabia. Conversamos mais, ele pediu desculpas repetidas. Mas agora, falei devagar. Eu preciso que vocês entendam que eu não vou mais aceitar isso. Se ele quer conversar, vai ser nos meus termos, no meu tempo. E talvez não seja hoje. Talvez demore. Meu tio concordou, disse que tinha todo o direito. Quando desligamos, eu soube que algo tinha mudado. Que pela primeira vez, outras pessoas sabiam que o segredo tinha sido exposto. A noite caiu e a chuva continuou. Pedi comida, algo que nem tinha vontade, mas sabia que precisava. Enquanto esperava, abri o laptop e procurei meu nome no Google. Páginas de resultados, portal de notícias, sites militares, coronel mais jovem promovido em 2025. Herói do Haiti recebe reconhecimento presidencial. Era surreal ver minha vida resumida em manchetes. Tinha seção de comentários. Li contra meu melhor julgamento. Maioria positiva, mas sempre alguns negativos. Fechei antes de cair no rabbit hole. O interfone tocou, a comida chegou. Comi mecanicamente, sozinho. Pela primeira vez desde quinta-feira, me permiti sentir a solidão completa. Não a solidão de estar fisicamente só, mas a existencial, de ter chegado num pico sem ter com quem compartilhar. O telefone tocou às 11. Meu avô de novo. Dessa vez, numa decisão que não planejei, atendi. Alô, disse, voz neutra. Silêncio por 3 segundos. Depois a voz dele, rouca, cansada. Rafael. Não respondi. Esperei. Ele tossiu. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntei, tom neutro. Sobre tudo. Sobre a cerimônia, sobre a viagem, sobre as coisas que eu fiz. Senti algo estranho no peito, mistura de surpresa e ceticismo. Que coisas? Pressionei. Silêncio.
A carta, a viagem programada para aquela data. Programada de propósito, corrigi. Planejada especificamente para garantir que eu ficasse sozinho. Diga direito. Ouvi ele respirar pesado. Sim, de propósito. Ficamos em silêncio, conectados por linha telefônica, mas separados por abismo intransponível. Por quê? Perguntei finalmente. Por que você fez isso? Eu não odeio você, ele disse rápido. Nunca odiei. Então o quê? Silêncio longo. Quando ele falou, a voz estava diferente, menor. Porque você está chegando onde eu nunca cheguei. E cada vez que você sobe, eu me sinto menor. A honestidade crua me desarmou por um momento. Então a inveja é você não conseguindo ser feliz por mim porque está com ciúmes. Não é ciúmes, é complicado. Quando eu servi, as coisas eram diferentes. E você está tendo tudo fácil. Ri, sem humor. Fácil? Você acha que salvar 43 pessoas sob fogo foi fácil? Que parte foi fácil? Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que você disse. E é o que você sempre implica. Quando a verdade, vô, e você sabe disso, é que eu já fiz mais com 12 anos de farda do que você fez em 30. Silêncio. Mortal. Eu tinha cruzado linha. Parte de mim esperava a explosão, mas o que veio foi diferente. Ele soluçou. Eu sei, ele disse, voz quebrando. Eu sempre soube, e isso me mata. Ver que você é o militar que eu queria ser. E em vez de ficar orgulhoso, eu fiquei amargo. Tentei te diminuir porque te ver brilhar me fazia sentir um fracasso. Não sabia o que fazer com aquilo. Com a admissão tão crua de um homem que eu tinha visto como titã inabalável. E a carta? Como você explica isso? Estava com raiva. Soube que o presidente estaria lá, que seria transmitido. Percebi que sua promoção seria maior que qualquer coisa que eu tive. E quis te machucar. Quis que você sentisse pequeno como eu estava me sentindo. E como você acha que eu me senti? Minha voz estava subindo agora. Lendo que meu próprio avô achava que eu não merecia testemunhas, que ele ativamente trabalhou para garantir que eu ficasse sozinho. Eu sei e não tenho desculpa. Foi cruel, foi errado, foi imperdoável, mas estou pedindo perdão, mesmo não merecendo. Olhei pela janela para a Brasília noturna. Pensei na carta, nas dragonas novas, em 12 anos de humilhação, em tudo que tinha calado. Não sei se consigo perdoar. Não agora. Talvez nunca completamente. Você quebrou alguma coisa, vô? Entre a gente, e não sei se tem conserto. Ouvi ele chorar então abertamente, um velho confrontando consequências. Eu aceito isso. Aceito que talvez eu tenha perdido você, mas preciso que você saiba, mesmo que não mude nada, que eu vi a cerimônia. Vi o presidente destacar suas conquistas. Vi você naquele palco, sozinho por minha culpa, e senti orgulho. Orgulho genuíno, e junto com o orgulho, vergonha de mim, de não ter sido o avô que você merecia. Limpei meu próprio rosto, percebendo que estava chorando também. Eu preciso tempo, preciso processar tudo, pensar no que fazer daqui para frente. Quanto tempo você precisar? Vou estar aqui, esperando, mesmo que seja anos, mesmo que seja nunca. Ficamos mais um minuto em silêncio, os dois chorando, 2.000 quilômetros de distância, mas mais próximos do que tínhamos estado em anos. Vô, obrigado por finalmente ser honesto. Deveria ter sido há muito tempo. Desculpa ter demorado até quase te perder completamente. Desliguei e deixei o telefone cair no sofá. Chorei então de verdade, sem segurar. Chorei pela criança de 11 anos que queria impressionar o avô. Pelo adolescente que ouviu que era cadete de mentirinha, pelo jovem tenente que salvou vidas e ouviu que não foi guerra real, pelo homem de 34 anos que precisou do presidente para provar valor que a família não reconhecia. E chorei também pelo velho coronel amargo que tinha transformado amor em competição, orgulho em arma, família em campo de batalha. Talvez houvesse perdão eventual, talvez reconstrução. Mas não hoje. Hoje era apenas sentar com a dor, reconhecer o estrago. Hoje era apenas respirar e saber que amanhã seria coronel do Exército Brasileiro, com ou sem aprovação do meu avô. Porque finalmente, depois de 12 anos, eu tinha entendido que não precisava dela.
Nunca precisei. Segunda-feira amanheceu limpa, a chuva tendo lavado o ar. Acordei cedo, mas dessa vez não saí para correr. Fiquei deitado alguns minutos, observando o teto, sentindo o peso das dragonas novas, mesmo sem estar usando farda. O celular mostrava mensagens da minha avó, confirmando que tinham chegado de madrugada. Estavam todos de volta em Santos. Meus tios perguntando se podia ligar. E meu avô, pela primeira vez em dias, silencioso. Nenhuma mensagem desde nossa conversa. Uma mensagem apenas 3 dias depois. Aceito suas condições quando estiver pronto. Fui trabalhar porque não sabia o que mais fazer. O ministério parecia normal, mas diferente. Pessoas me cumprimentavam de forma mais formal, mais respeitosa. A promoção tinha mudado algo sutil na hierarquia. O general Tavares me chamou. Como está se sentindo? Respondi honesto, confuso, grato, um pouco perdido. Ele assentiu. Promoção sempre é transição. Leva tempo para se ajustar. Conversamos sobre próximos passos, possibilidades de comandos, operações futuras. Ele mencionou o curso no exterior, posição estratégica no Comando Militar do Sul. Tudo parecia grande e distante. Passei o dia em reuniões, obrigações. Voltei para casa exausto. A campainha tocou às 7. Meu tio Ricardo, sozinho, com sacola de cerveja. Posso entrar? Deixei ele passar. Fomos para a varanda, abrimos as latinhas. Ele começou. Conversei com seu avô. Conversa longa, feia, necessária. Ele admitiu tudo. A viagem, a carta, os anos de te tratar como lixo. A gente sabia que ele era duro com você, mas não sabia que era assim, sistemático, cruel. Por que ninguém nunca fez nada? Perguntei. Ele olhou envergonhado. Porque ele é nosso pai. Porque a gente cresceu aprendendo a não questionar. Porque era mais fácil pensar que era só jeito dele. Covardia nossa. Ficamos em silêncio. E agora? Tudo. A família inteira sabe. Sua avó está furiosa. Seus primos chocados. Seus tios tentando entender como deixamos isso acontecer. Não quero que a família imploda por causa disso. Mas é sobre como a gente deixa as pessoas que amamos serem tratadas. É sobre não ter te defendido. Bebemos mais. Ele contou sobre a conversa com meu avô, como o velho tinha desmoronado, como minha avó tinha gritado com ele, como a família estava recalibrando. Ele quer te ver. Pediu para perguntar se você aceitaria jantar em Santos, toda a família presente, para que tudo seja dito abertamente. Pensei, quando? Quando você se sentir pronto. Pode ser semana que vem, mês, ano. Ele disse que esperaria. Bebi o resto da cerveja. Quero fazer diferente dessa vez. Quero regras claras. Meu tio pegou o celular. Ditei devagar. Primeiro, ele precisa reconhecer na frente de todos especificamente o que fez. Segundo, eu vou falar sobre minha carreira e ninguém vai minimizar. Vão escutar. Terceiro, isso não é perdão automático. É início de conversa. Ele digitou, leu de volta. Vou passar isso para ele. A gente vai fazer acontecer nos seus termos. Ficou mais 1 hora. Conversamos sobre vida, trabalho. Quando saiu, abracei ele. Obrigado por vir. Deveria ter vindo antes, tipo 10 anos antes. Os dias seguintes foram estranhos. Vida voltando ao normal, enquanto tudo tinha mudado. Mensagens da família vinham diferentes agora. Primos perguntando sobre operações com curiosidade genuína. Tios mandando artigos orgulhosos. Minha avó ligando todo dia, como se tivesse medo que eu desaparecesse. E meu avô, seguindo o combinado, silencioso, esperando. Levou 2 semanas até eu me sentir pronto. 2 semanas processando raiva, mágoa, mas também começando a entender que carregava peso que não era só meu, que meu avô tinha seus demônios. Liguei para minha avó numa quinta. Vó, pode marcar o jantar, sábado que vem. Ouvi ela quase gritar de felicidade. Pode sim, meu filho. Peguei sexta de folga, dirigi para Santos. 5 horas de estrada. Cheguei à noite. Fui direto para o hotel que reservei. Não ia ficar na casa deles, precisava de espaço neutro. Sábado às 6, toquei a campainha. A mesma casa de sempre. Minha avó abriu. Me abraçou forte, chorando. Meu neto, meu menino. Entrei. A família toda estava na sala. Meus tios, tia, primos, todo mundo que tinha estado em Buenos Aires.
E no sofá principal, menor do que me lembrava, meu avô. Ele se levantou quando me viu. Ficamos nos olhando por segundos eternos. Ele tinha envelhecido, vincos mais fundos, postura menos ereta. Estendeu a mão. Apertei. Firme, sem afeto, mas sem hostilidade. Protocolo. Sentamos todos. Silêncio pesado. Meu tio Ricardo assumiu o papel de mediador. Pai, quer começar? Meu avô limpou a garganta. Segurava papel, notas que preparou. Rafael, eu preciso reconhecer o que fiz. Programei viagem para Buenos Aires especificamente na data da sua promoção. Levei a família inteira para garantir que você não tivesse testemunhas. Escrevi carta dizendo que você não merecia ter ninguém presente. Fiz isso de propósito, com intenção de te machucar. A sala estava absolutamente silenciosa. Ele continuou. Mas isso não foi incidente isolado. Por 12 anos, desde que você entrou para o exército, eu te tratei com desprezo. Minimizei suas conquistas. Fiz você sentir que nunca era bom o suficiente. E fiz tudo isso porque você estava conseguindo o que eu nunca consegui. E em vez de me orgulhar, eu senti ciúmes. Tentei apagar sua luz. Olhei para ele enquanto falava, sem interromper, apenas testemunhando. Ele olhou para mim então. Você é melhor militar do que eu jamais fui. Fez mais, arriscou mais, salvou mais. E deveria ter sido meu maior orgulho. Mas gastei 12 anos te destruindo. E sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Minha avó estava chorando. Meus tios visivelmente emocionados. Meu avô dobrou o papel. Não espero perdão, mas espero, se você permitir, que a gente possa construir algo novo, baseado em respeito real. Respirei fundo. Obrigado por reconhecer, de verdade. Olhei para a família. E agora, se vocês permitirem, eu gostaria de contar sobre minha carreira. De verdade, porque vocês nunca realmente souberam quem eu me tornei. Passei a próxima hora contando sobre o Haiti, a operação em detalhes, sobre a Tríplice Fronteira, sobre Roraima, sobre cada medalha e o que representava, sobre as noites sem dormir, sobre a responsabilidade de comandar homens. Ninguém interrompeu, ninguém comparou, ninguém minimizou. Apenas escutaram, genuinamente, muitos descobrindo pela primeira vez quem eu era. Quando terminei, meu primo perguntou: por que você nunca contou isso antes? Olhei para meu avô. Porque toda vez que eu tentava, era diminuído. Então parei de tentar. Meu avô baixou a cabeça. Meu erro completo. Jantamos depois. Atmosfera mais leve, mas ainda carregada. Entre garfadas e conversas, aos poucos, começou a aparecer família de novo. Não consertada, mas funcionando. Não curada, mas começando a cicatrizar. Depois do jantar, meu avô me chamou para o quintal. O mesmo quintal onde ele me humilhou dezenas de vezes. Acendi um cigarro, ele aceitou um. Fumamos em silêncio. Posso te mostrar uma coisa? Ele perguntou. Assenti. Fomos para o escritório. Paredes cobertas de fotos, diplomas, medalhas dele. Ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa velha. Dentro tinha recortes de jornal. Sobre mim, minha formatura. Menção sobre Haiti. Artigo sobre Tríplice Fronteira. Foto minha. Ele tinha guardado tudo silenciosamente enquanto me desprezava em voz alta. Sempre acompanhei, sempre soube o que você estava fazendo, sempre senti orgulho, mesmo quando fazia o possível para você não perceber. Esse é meu maior arrependimento, ter guardado em caixa em vez de colocar na parede. Peguei um dos recortes, era da minha formatura, eu com 23 anos. Por quê? Por que guardar, mas não falar? Ele ficou olhando para a caixa. Porque admitir que você estava indo bem seria admitir que eu não fui tão bem quanto pensava. E eu construí identidade inteira sobre ser militar exemplar. Se você era melhor, quem eu era? Você era meu avô, podia ter sido meu avô, meu mentor, meu apoiador, não precisava competir. Eu sei disso agora. Guardou a caixa. Posso pedir permissão para começar de novo? Para tentar ser o avô que sempre deveria ter sido? Olhei para ele, esse homem que tinha definido tanto da minha vida, que tinha sido vilão por tanto tempo, mas que agora parecia apenas humano, falho, quebrado, mas humano. Sob condições. Primeira, respeito sempre. Segunda, se você começar a cair em padrões antigos, eu vou apontar. Não vou mais engolir. Terceira, isso leva tempo. Anos, talvez. Ele assentiu vigoroso. Aceito. Todas. Estendeu a mão.
Dessa vez, quando apertei, foi diferente. Não apenas protocolo, era pacto. Voltei para Brasília domingo à noite. Na segunda, voltei ao trabalho como Coronel Rafael Silveira, mas diferente, mais leve, ou pelo menos com carga diferente. A raiva tinha diminuído, substituída por algo mais complexo. Não perdão completo, mas entendimento. Os meses seguintes foram processo. Jantares mensais com a família, onde meu avô se esforçava visivelmente para ser diferente. Perguntava sobre meu trabalho e escutava de verdade. Compartilhava histórias dele com honestidade nova. Quando começava a cair em padrões antigos, se corrigia ou eu apontava, e ele aceitava. Não era perfeito, teve recaídas, mas diferentes de antes, agora eram exceções, não regra, e quando aconteciam, eram tratados. Um ano depois da promoção, em janeiro de 2027, recebi ligação dele. Rafael, pode vir a Santos esse fim de semana? Tenho surpresa. Fui curioso, mas cauteloso. Quando cheguei, ele me levou para o escritório. A parede tinha mudado. No lugar das fotos antigas, só dele, ele tinha feito montagem nova. Fotos nossas juntas, minhas e dele. Eu criança no colo dele, adolescente visitando o quartel. E no centro, foto grande. Nós dois de farda, tirada recentemente. General aposentado e coronel ativo, 2 gerações, lado a lado. Pensei que estava na hora de atualizar, de mostrar que militar mais importante nessa família não sou mais eu, é você, e que isso me enche de orgulho. Olhei para aquela parede, para aquela declaração visual de mudança. Não disse nada. Apenas abracei ele, um abraço longo, apertado, que carregava 12 anos de dor, mas também um ano de cura. Não apagava o passado. Nada apagaria. As cicatrizes permaneciam, mas pela primeira vez desde que vesti farda, eu tinha família que me via pelo que eu era, que celebrava minhas vitórias sem diminuí-las. E meu avô, imperfeito, falho, mas tentando, tinha se tornado finalmente não o coronel que competia comigo, mas o avô que eu sempre precisei. Não era final de conto de fadas, era real, bagunçado, complicado, mas era nosso e era suficiente. Sentei na varanda da casa deles naquela tarde de janeiro, meu avô ao lado, cerveja na mão, olhando o mar de Santos brilhar. Não precisávamos falar. Pela primeira vez em anos, o silêncio entre nós não era carregado de tensão, mas de paz. E se você chegou até aqui, se acompanhou essa história inteira, talvez ela tenha tocado em algo seu. Talvez você também tenha alguém na sua vida que nunca te viu de verdade. Talvez você também tenha carregado o peso de expectativas impossíveis. Se for o caso, deixa um like aqui. Compartilha nos comentários sua própria história. E se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias reais de superação, família e o que significa realmente crescer. Não apenas em patente, mas em caráter. E lembra, você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Mas quando você finalmente consegue, depois de anos de luta, construir ponte onde antes havia abismo, isso vale cada segundo de dor que veio antes. Vedúbio e até a próxima.